O mundo em que o protagonista vivia começou com a criação dos humanos e dos espíritos. E este mundo estava completamente cheio de harmonia entre estes seres. E os espíritos partilhavam o seu poder com as pessoas, e estas, com a ajuda desse poder, podiam usar magia, e segundo o ditado, onde há o bem, haverá sempre o mal. Então, as pessoas começaram a abusar da magia para seu próprio benefício, e decidiram começar a grande guerra para tirar todo o poder dos espíritos. E como resultado, os espíritos tiveram de esconder as suas verdadeiras cores nesta terra. E assim que os espíritos desapareceram, toda a magia desapareceu. E a terra foi engolida pela seca e as pessoas começaram a morrer. E no momento em que todos já estavam desesperados, alguém gritou desesperadamente com lágrimas nos olhos e disse que não podia ficar parado a ver morrer tanta gente boa e inocente. Então, dirigindo-se aos espíritos, disse que nunca esqueceria a misericórdia que estes espíritos tiveram para com ele, e por isso pediu que estes espíritos lhes concedessem um milagre para que as pessoas pudessem sobreviver. E, eventualmente, o último espírito que restava para viver na terra humana ouviu o apelo deste homem e transformou as lágrimas deste homem num belo rio como um último favor. E através do poder deste milagre, a vida foi restaurada na terra, e o povo proclamou este homem rei. E o país foi chamado de Império de Lacrion, que significa lágrimas. E num futuro distante, este Império de Lacrion tornou-se um grande país e tornou-se extremamente poderoso, mas muitos anos se passaram. E neste momento, todas as criadas estavam entusiasmadas a ouvir os gritos da protagonista e a discutir o que tinha acontecido, e depois, outra criada soube que tinha chegado uma carta do Palácio Imperial e que a senhora tinha sido escolhida como candidata ao papel de princesa herdeira. E a outra rapariga entusiasmada só queria saber o que tinha acontecido às outras princesas que tinham sido escolhidas anteriormente. E depois, a rapariga confessou que o príncipe tinha um temperamento muito complicado e que nenhuma das raparigas tinha suportado o jovem antes. Mas as raparigas só pensavam que Sua Alteza o Príncipe era famoso, por isso era melhor escolher outra senhora. Mas elas não podiam contestar um facto. A saber, que em Capricho, a personagem principal não era inferior a este príncipe. E por isso, agora gritava que não iria para nenhum príncipe, porque não queria ser sua noiva. Por fim, antes de desaparecer, o espírito disse mais algumas palavras ao homem que se tinha tornado rei, e disse que todos os herdeiros deste homem, de geração em geração, fariam milagres através das lágrimas. Mas se as pessoas se esquecerem das lágrimas, este país perder-se-á, e por isso a história deste país foi erigida inteiramente a partir de lágrimas. Mas, infelizmente, neste império, havia um príncipe que há muito se tinha esquecido de como se chora. E havia uma pessoa que podia fazer com que o príncipe voltasse a mostrar sentimentos. Esta dádiva da família real chamava-se Lágrimas de Bênção, um poder gerado pelo primeiro imperador e transmitido de geração em geração. Quando uma pessoa com este poder derrama as suas lágrimas, significa que ocorreu um milagre. E então, a criança que chorava foi abordada por um homem que disse que já tinha ouvido falar que as lágrimas da família real faziam milagres. Mas, quando viu com os seus próprios olhos, apercebeu-se de como era hipnotizante. Mas depois disse ao rapaz que todos os seus esforços eram inúteis, pois até um homem morto podia ser ressuscitado pelas suas lágrimas. Mas o príncipe devia ter percebido e pensado bem no que o esperava, porque a mulher que tinha nas mãos era acusada de ter assassinado o imperador. Mas o rapaz estava assustado, olhando para a cara da mãe, sabendo de certeza que a mãe não podia ter feito uma coisa daquelas. Então percebeu, em pânico, que tinha visto o que tinha visto no dia anterior à morte do seu pai, o imperador, que o imperador estava a falar com o seu tio. E então, este homem estendeu a mão ao rapaz e disse-lhe que era insanamente trágico o facto de ele ter perdido a mãe e o pai, e que, por isso, provavelmente estava a sentir uma dor de partir o coração. Mas era uma grande oportunidade para ele, porque podia ter herdado o trono e tornar-se príncipe herdeiro muito mais cedo. Por isso, o tio do rapaz sugeriu-lhe que não se sentisse tão abatido, especialmente por causa de coisas tão insignificantes. E, aproximando-se cada vez mais dele, ofereceu-se para o ajudar. Mas, incapaz de o suportar, o rapaz atacou com raiva o homem com o fragmento de espelho, e então o príncipe lembrou-se finalmente que, quando o tio saiu do escritório do pai, estava a sorrir maldosamente.
Mas, nesse momento, Rank foi abordado pela mãe, que disse que o rapaz não podia chorar, porque as lágrimas do príncipe eram muito preciosas e muitas pessoas iriam querer as suas lágrimas. E era por isso que Adriano não devia ser triste, solidário e sofredor. E devia ser frio com toda a gente e esquecer os seus sentimentos. Afinal, se um príncipe derramar as suas lágrimas por alguém, isso significa que essa pessoa é demasiado preciosa para ele. E então o rapaz, limpando resolutamente as suas lágrimas sem a tristeza anterior e apenas com raiva, olhou para as pessoas que o tentaram impedir. Como resultado, após este incidente, 14 anos se passaram desde a morte do imperador e da imperatriz, e o tempo passou e as pessoas simplesmente esqueceram o verdadeiro significado das lágrimas e só desejavam os milagres que estes poderes traziam. Mas Riten, o atual imperador, não usava as lágrimas de bênção, esse poder oculto que todos os imperadores tinham de possuir. Apesar de as lágrimas de bênção serem um poder que também podia ser usado por outros membros da família real, Riten não era capaz de o fazer. E o príncipe herdeiro do Rank Regnator era conhecido por todos pelo facto de, apesar de não possuir poderes milagrosos, olhar para as pessoas de cima. Nos seus olhos, lia-se apenas uma arrogância zombeteira. E todas as pessoas se perguntavam se este príncipe derramava as suas lágrimas abençoadas. Mas, no final, enquanto as criadas arrumavam as roupas de Rank Regnator, os outros criados discutiam se o homem por quem esperavam chegaria em breve. Depois disso, a criada disse que estava a falar da jovem que tinha sido escolhida como candidata à princesa da coroa, porque há rumores de que, como resultado desta extinção dos frutos do poder milagroso, o Império Lacrion pode entrar em colapso. Assim, seria necessário cuidar do nascimento da próxima geração para transmitir o poder e acalmar o povo. Depois disso, os criados começaram a discutir com entusiasmo que esta rapariga era a única que restava, mas, nesse momento, repararam com entusiasmo que Sua Alteza estava à frente deles. E assim que viram o seu olhar insanamente severo, ajoelharam-se imediatamente e começaram a implorar por perdão. E então, a rapariga confessou que tinha realmente negligenciado a sua autoridade e, sem saber, começou a falar e prometeu que, se o Rank Regnator a perdoasse, ela ficaria definitivamente calada da próxima vez. Mas o rapaz estava farto de ouvir esta conversa, e por isso pisou a cabeça do criado que era o seu interlocutor e informou-o de que todos eles estavam apenas a fazer promessas, e eram como ratos sempre a falar. Por isso, exigiu que essas pessoas fossem castigadas e que só depois disso pudessem regressar, ou seja, depois de serem silenciadas para sempre. Mas eles continuaram a gritar e a pedir-lhe misericórdia. E então o rapaz só começou a gritar entusiasmado que não tinha feito nada de mal e que não tinha contado uma única mentira. Depois disso, já mais desesperado, informou que o príncipe herdeiro era o homem que não tinha derramado uma única lágrima durante todo o seu reinado. O príncipe herdeiro era um homem que não tinha derramado uma única lágrima durante todo o seu reinado, e a sua natureza fria fazia-lhes gelar o sangue, não compreendendo literalmente como é que um homem assim podia governar todo o Império Lacrion. Ao mesmo tempo, o homem olhava para a gaiola com um pássaro e elogiava loucamente tal achado, pois era uma criatura insanamente invulgar. Afinal, tratava-se de um pássaro que podia mudar livremente o tamanho do seu corpo. Mas o assistente animado do homem apenas informou que Sua Alteza o Príncipe estava agora a caminho deste local. E então o homem, que ajustava suas chaves com entusiasmo, perguntou-se se o príncipe herdeiro estaria a caminho deste local para o cumprimentar. Depois, ao saírem, passaram pela personagem principal e não pensaram no facto de que seria um grande alívio se a rapariga que viria como noiva não saísse daqui a chorar. Mas a protagonista, quando ficou atrás daquelas pessoas, perguntou-se se o príncipe iria mesmo para aquele sítio e percebeu que tinha de fazer alguma coisa. Depois reparou no pássaro e, virando-se para ele, perguntou-se se seria aquele pássaro raro que podia mudar de tamanho. E ao meter a mão dentro da gaiola para fazer festas ao pássaro, ficou muito comovida com o facto de um animal daqueles estar fechado numa gaiola tão pequena e pensou que as pessoas que o tinham feito eram muito más. Mas, depois de tirar a chave, a rapariga disse que, embora não estivesse nos seus planos que o príncipe viesse para este lugar tão cedo, agora poderiam sair daqui em segurança. Por fim, por volta da mesma altura,
o homem encontrou-se com o príncipe e disse-lhe que queria oferecer-lhe como presente um pássaro que mudava o tamanho do seu corpo. E começou a elogiar este animal, dizendo que noutros países esses pássaros eram sagrados, e que era um presente muito invulgar para Sua Alteza. O príncipe, por sua vez, disse que nunca tinha mostrado um presente tão valioso a ninguém, mas o homem devia ter a certeza de que tal presente não causaria mais problemas devido à sua sacralidade noutros países. Quando se aproximaram da porta, o homem começou imediatamente a procurar uma chave para abrir a porta, mas pensou com preocupação no facto de não conseguir encontrar a chave certa. Mas, nesse momento, Rank-Regnator ouviu um barulho que estava atrás da porta e apercebeu-se de que era um som muito parecido com asas. Então, correu imediatamente para a porta, mas quando a abriu, viu a personagem principal que estava perto do pássaro grande e acariciou-lhe gentilmente as penas. E então, a rapariga virou-se com entusiasmo, literalmente sem acreditar que o príncipe tinha ido a este lugar. Mas quando viu como o jovem estava entusiasmado e se dirigiu imediatamente na sua direção, a protagonista percebeu que precisava urgentemente de pensar em algo para sair desta situação. Por isso, disse ao pássaro que lamentava ter de o apressar, mas que queria sair daqui o mais depressa possível. Então, o pássaro abriu as asas e começou a levantar voo. Mas o príncipe apenas se aproximou da rapariga e olhou para ela infeliz, perguntando-se para onde é que ela estava a tentar fugir. Depois, agarrou-lhe na perna. E no final, a rapariga não conseguiu agarrar-se ao pássaro e caiu juntamente com o Rank-Regnator. E então, o príncipe olhou para ela com tristeza e perguntou-se como é que a protagonista tinha conseguido entrar neste lugar e passar despercebida. Depois disso, ele informou-a, a contragosto, que ela também se tinha atrevido a tocar nos seus pertences que pertenciam à família imperial. Por isso, pergunto-me se a protagonista se apercebeu de como o seu comportamento era imperdoável. De facto, quando a protagonista era uma menina, a mãe desapareceu e foi há tanto tempo que a menina já se esqueceu de como era a mãe. Assim, a protagonista foi criada apenas pelo pai, e por isso, a rapariga enfrentou constantemente uma provação bastante difícil na sua vida. Mas depois disso, começou o acontecimento mais terrível. E depois foi ter com seu parente, que de má vontade, lhe perguntou se a protagonista queria mesmo pedir-lhe dinheiro para o funeral, e depois perguntou se a rapariga compreendia os danos que tinha sofrido por causa do pai. E referiu que o protagonista deveria ter ficado grato, pelo menos, pelo facto de não ter pedido a esta criança para compensar todos estes danos. No final, a rapariga teve de deixar a sua terra natal. E, de alguma forma, sobreviveu a trabalhar como criada numa das casas nobres, mas foi encontrada por um jovem que se ajoelhou em frente da protagonista e lhe disse que agora não era obrigada a fazer um trabalho tão sujo e lhe ofereceu para se tornar sua filha adotiva e também senhora da casa ducal. A personagem principal tinha muita sorte, porque o duque a tinha adotado e por isso pensava que podia ser feliz, mas todos à sua volta estavam sempre a discutir o facto de a filha adotiva que o duque tinha trazido ser estranhamente parecida com a falecida mulher do homem. E embora reconhecessem a semelhança, achavam estranho que um homem adoptasse uma simples rapariga, pois isso significava que o aristocrata não tinha qualquer sentido de dignidade. E um dia, Rivera foi abordada pelo seu pai, que lhe pediu desculpa e disse que agora tinha mesmo de ir para o palácio do príncipe, porque não havia outra alternativa. E então, Rivera apercebeu-se de que até agora tinha vivido apenas para cumprir o papel de duquesa. E agora tinha de dedicar a sua vida inteiramente ao príncipe. E ela sabia que tinha de o fazer, independentemente da sua opinião, e não esperava de todo ser amarrada e levada para aqui como uma espécie de saco. E por isso estava muito infeliz com isso, e apercebeu-se que não podia continuar a fazer isso com a sua vida. Porque queria viver a sua vida da forma que queria viver. Mas as pessoas que a trouxeram até aqui disseram que ela era a última nobre que restava no império. E foi aí que o protagonista saiu da carruagem e percebeu que se eles estão a tentar casá-la de qualquer maneira, então ela deve criar todas as razões para que o príncipe nunca queira casar com ela. E foi assim que ela se viu nesta situação. E o jovem olhou para ela infeliz e perguntou quem era a rapariga. E depois afirmou que ela não era claramente uma pequena ladra. Era a primeira vez que via uma pessoa assim neste palácio. Mas o protagonista, isto é, a contragosto, pensou no facto de ela ter decidido fazer tal coisa.
Mas, apesar disso, só o facto de olhar para o príncipe deixava-a loucamente assustada. Mas, no momento seguinte, aproveitando as palavras dele, a rapariga gritou resolutamente que o príncipe tinha toda a razão. Afinal, ele devia tê-la prendido, uma vez que, há pouco, ela se tinha atrevido a tocar nas coisas que pertenciam à família imperial. E, ao fazê-lo, cometeu um crime terrível, e por isso, apesar de Sua Alteza ser do mesmo estatuto, seria difícil para ele casar com uma rapariga assim. Mas depois, o rapaz, já mais calmo a olhar para Rivera, afirmou que finalmente percebera quem ela era. Afinal, era aparentemente a mesma senhora que tinha vindo do ducado. Perguntou-lhe quem lhe tinha ordenado que fizesse uma coisa tão descabida. Mas, para sua surpresa, a rapariga, levantando-se do seu lugar, disse que o tinha feito porque quis. E então pensou que preferia ir para a prisão a casar-se com um homem como aquele. Mas, nesse momento, o príncipe, aproximando-se um pouco mais da protagonista, perguntou-lhe se ela o tinha feito de livre vontade, só porque não queria ficar noiva dele. Depois de se ter aproximado e examinado o rosto de Rivera, o regedor de posto admitiu que ela era bastante surpreendente, pois até agora todos só queriam o seu poder. E perguntou-se se a rapariga não precisaria de um estatuto elevado. E depois afirmou que lhe tinha acabado de ocorrer um pensamento muito interessante, porque tinha de dar a Rivera um castigo adequado. Mas, depois de se aproximar dela a uma distância perdoavelmente curta, informou-a de que tinha uma maneira que seria a melhor solução para tal situação. Mas a protagonista, não aguentando, empurrou o jovem para longe de si e não compreendia de todo por que é que ele se comportava daquela maneira. Mas o príncipe apenas ordenou calmamente que a rapariga fosse apreendida, e em seguida, os guardas vieram ter com ela de ambos os lados e não a deixaram sair do seu lugar. Mas depois desviou o olhar para o regedor do rank, que lhe disse calmamente que iria visitar a rapariga mais tarde, e que, muito provavelmente, a agonia e a dor a ajudariam a perceber o que tinha feito. Mas a protagonista, enquanto era arrastada pelos guardas, não acreditava literalmente que isso fosse possível, e percebeu imediatamente que este príncipe era apenas um demônio em carne e osso. Mas, no final, após algum tempo, a protagonista encontrava-se nas masmorras, e, em estado de choque, não compreendia se o regnador de categoria tentava realmente intimidá-la desta forma, e apercebeu-se de que ele tinha um caráter realmente terrível. Depois disso, pensou que estava à espera de levar umas bofetadas e ser expulsa do palácio, mas que, no fim, parecia ter sido muito pior. Depois, lembrou-se do momento em que Rank Regnator se tinha aproximado dela, e ainda não percebia por que é que ele tinha encurtado a distância entre eles. Mas depois apercebeu-se, entusiasmada, que, de qualquer forma, a melhor solução para ela era ser espancada e expulsa. Depois, começou a olhar com atenção para a sua masmorra e pensou que, apesar de não estar aqui ninguém, só este sítio a deixava inquieta. Mas quando ouviu o barulho, virou-se imediatamente, excitada, e depois caiu de joelhos e pensou que, por mais que tivesse mentido a si própria, agora estava mesmo pronta a admitir que estava loucamente assustada e não percebia quem se aproximava dela. Mas no momento seguinte, de repente, a mão de alguém aproximou-se das grades da sua cela e agarrou-as com toda a força. E então ouviu em resposta ao seu grito a voz excitada de um jovem, que pediu desculpa à rapariga por a ter assustado e disse que não tinha sido esse o seu objetivo. Depois, tirou o capuz e voltou-se para Rivera, pedindo desculpa pelo facto de o seu primeiro encontro ter acontecido daquela forma e perguntando-lhe se tinha percebido bem que a senhora que estava à sua frente era quem tinha chegado. Quase ao mesmo tempo, uma criada entusiasmada correu para o príncipe, que imediatamente informou o Rank Regnatorova de que tinha acontecido uma situação desastrosa com a dama. Há rumores de que esta rapariga simplesmente desapareceu das masmorras, e quando o príncipe soube disso, ficou tão chocado que não conseguiu acreditar nas palavras da sua assistente. Eventualmente, Táquio apresentou-se e descobriu-se que era o segundo príncipe do império. E então, o protagonista perguntou-se se ela poderia realmente deixar a masmorra. Nesse momento, o homem olhou calmamente para Rivera e disse-lhe para não se preocupar com isso, porque Sua Majestade tinha perdoado o seu crime há muito tempo. Mas ela apenas perguntou com entusiasmo o que Táquio queria dizer, e depois ele informou-a calmamente que Rivera era tão elegível para se tornar princesa da coroa como antes. Mas ela não parecia estar contente com isso. Antes estava assustada,
e perguntou por que é que isso tinha acontecido. Começou então a explicar que tinha tocado nos pertences da família imperial e que se tratava de um crime incrível, pelo que devia ser banida. Mas Takio apenas informou com um sorriso que, embora a protagonista tivesse cometido tais crimes, era a primeira vez que o príncipe herdeiro se interessava por uma rapariga. Mas ela só se perguntava com receio de que interesse é que o tipo estava a falar, porque valia a pena olhar para a forma como o regedor de categoria estava a gozar com ela. E foi então que a protagonista, enlouquecidamente perturbada, perguntou a Tachio se ela não podia evitar um noivado com o príncipe herdeiro. E então, uma Rivera perturbada apercebeu-se de que, provavelmente, tinha falado demasiado abertamente sobre a sua antipatia pelo jovem, pelo que tentou desculpar-se. Mas, perante isto, Tachio informou calmamente que, normalmente, todas as senhoras que já tinham sido noivas do príncipe ficavam muito aborrecidas por não terem conseguido assumir o estatuto de princesa herdeira. Mas, nesse momento, a heroína mais importante levantou a mão e perguntou a Tachio a razão pela qual ele a tinha trazido para este sítio. Mas o homem limitou-se a informar Rivera, com um sorriso, que o que lhe ia dizer teria de permanecer em segredo, porque era uma ordem do imperador. Depois, informou-o de que só havia uma maneira de a rapariga escapar ao casamento com o príncipe, e nesse caso, tinha de conseguir as lágrimas do jovem. E depois, olhando para a sua cara de choque, disse que, se a rapariga conseguisse obter as lágrimas do regedor de categoria, o seu casamento com o príncipe herdeiro seria dissolvido, e Sua Majestade, o imperador, recompensaria generosamente a rapariga. Depois disse que, para o príncipe herdeiro, esta conversa devia permanecer secreta, porque assim que o rapaz soubesse, a rapariga seria imediatamente expulsa. Mas a protagonista, nervosa, olhou para Takio e perguntou-lhe como podia fazer chorar um homem como aquele. Ele disse que ela tinha uma escolha, porque ou casava com o Rank Regnator, ou ficava com as lágrimas dele. Depois disso, confessou que Rivera não tinha escolha. E então, ficou entusiasmada ao perceber que tinha mesmo de conseguir as lágrimas de um homem de sangue frio e não sabia como ia fazer. Nesse momento, ao ver a sua preocupação, foi abordada por Takio, que disse com um sorriso que compreendia realmente os sentimentos da protagonista, porque ela provavelmente não achava justo. Depois, acrescentou com um sorriso que a rapariga nem sequer tinha escolha e que, por isso, era difícil para ela aceitar tais condições. Depois disse que talvez a atitude de Rivera mudasse se ela soubesse que ele a estava a ajudar em tudo isto. Mas, no momento seguinte, as portas abriram-se e um agitado regedor de classificação entrou imediatamente na sala, olhando à volta do protagonista com desagrado. E quando Takio reparou nele, apenas olhou com um sorriso e cumprimentou o irmão, perguntando-se por que é que ele tinha chegado tão cedo. Mas o regedor de categoria apenas se aproximou de má vontade do protagonista e perguntou-lhe por que razão a rapariga estava aqui agora. Mas ela apenas informou com entusiasmo que já não era uma criminosa e que, por isso, já não precisava de ficar na masmorra. Então, o regedor de categoria, loucamente surpreendido, olhou para Takio e perguntou de que é que Rivera estava a falar, mas Takio disse calmamente que a rapariga não estava a mentir, porque Sua Majestade o Imperador a tinha perdoado pelo seu erro. Depois disso, disse que no futuro, esta rapariga poderia vir a ser a princesa herdeira e perguntou ao seu irmão: será que ele nem sequer cumprimenta a personagem principal? Mas ao olhar para esta imagem, Rivera não conseguia perceber o que se tinha passado na sala e sentia claramente que os dois irmãos tinham uma relação muito má. Depois, olhando com receio para Rank Regnator, apercebeu-se de que se ele não se tivesse comportado daquela maneira com as outras noivas, nada disto estaria a acontecer agora e ela poderia continuar com a sua vida feliz. Mas o jovem, insatisfeito, limitou-se a dizer que detestava a forma como a situação tinha acabado. E olhou para Rivera e perguntou-lhe se ela queria mesmo ser tratada com educação e cortesia. Mas ela disse calmamente que não se importava com a forma como era tratada. Só queria voltar para casa. E depois, aproxima-se da porta Rank Regnator, diz que, nesse caso, a conversa deles vai correr bem, porque, a partir de amanhã, Rivera vai começar a pensar que teria sido melhor ficar nas masmorras, porque ela vai arrepender-se definitivamente de se ter metido com ele. E a rapariga assustada que olhava para ele decidiu que, mesmo que tivesse de morrer, não podia casar com um idiota como aquele. Mas, nesse momento, ao ver o seu susto, foi abordada por Takio, que lhe perguntou o que Rivera achava de aceitar a sua ajuda.
Mas a protagonista nem hesitou em pedir a Tássio que a ajudasse de alguma forma. E o rapaz apenas observou sorridente que a rapariga nem sequer pensou nisso por um segundo. E depois relatou que Rivera era de fato uma pessoa muito interessante. E assim ficou mais uma vez convencido da razão pela qual o regedor de Rankin a tinha escolhido. Mas depois de beijar a mão dela, Táquio olhou para a protagonista com um sorriso malicioso e informou-a de que a sua ajuda também tinha condições e que, se Rivera aceitasse cumprir as suas condições, poderia ganhar muitos aliados no palácio. Depois, com um sorriso, disse que as condições eram bastante simples, pois a protagonista tinha de o visitar pelo menos de vez em quando e também de lhe contar um pouco sobre o Rank Regnator, e qualquer informação que dissesse respeito ao jovem serviria. Mas o protagonista, enlouquecido, perguntava-se se isso seria realmente suficiente para satisfazer as condições do jovem. Mas o rapaz literalmente brilhou e disse que aquela era uma grande oportunidade para a protagonista. Mas ela se perguntou se era exatamente disso que ela não gostava, porque tudo parecia muito fácil. Olhou para o jovem com atenção e perguntou-se se tais condições teriam alguma coisa a ver com o facto de Táquio e o regedor de classe se darem mal. E depois, o príncipe disse com algum aborrecimento que não queria negar as palavras do protagonista. No entanto, pareceu-lhe que agora não era a altura certa para tal conversa. Depois, com um sorriso, disse a Rivera que, se ela tinha tanta curiosidade em saber mais sobre o assunto, podia vir vê-lo mais vezes. Por fim, encontrando-se na biblioteca, a protagonista desembrulha os rolos de dados sobre o príncipe herdeiro e pensa no facto de estar pronta para avançar com o seu plano. Depois, lembrou-se das palavras de Táquio, que tinha informado a protagonista, com um sorriso, que quanto mais uma pessoa soubesse, mais horizontes tinha à sua disposição. E então, a rapariga pensou no facto de que era por causa das palavras de Táquio que ela trazia tudo o que via, mas, para sua surpresa, o registro era muito mais pequeno do que ela esperava. Dizia que, por muito que a pessoa que estava à sua frente sofresse e por muito que estivesse à beira da morte, mesmo numa situação destas, o príncipe herdeiro não derramava uma única lágrima. Rivera pensou então, a contragosto, que aparentemente este tipo não tinha dado uma oportunidade a ninguém desde criança. Depois leu que, para extrair a capacidade do príncipe herdeiro, Sua Majestade o Imperador tinha agido da seguinte forma. Contou a Rank Regnatoro várias histórias trágicas de romances, peças de teatro, etc. Mas Rivera apercebeu-se logo que não era suficiente. O imperador também tentou manter os olhos do rapaz abertos à força durante 5 minutos, mas depois de ler isto, a rapariga pensou que provavelmente era muito engraçado. Depois disso, ficou a saber que o imperador também obrigou o Rank Regnator a comer comida insanamente picante, que nenhum adulto conseguiria comer. E para além destes procedimentos, o Rank Regnator foi sujeito a cócegas durante 1 hora, bem como a tentativas constantes de o assustar, ou de esticar a boca enquanto bocejava, e muitas mais formas. Mas todas as tentativas falharam, e quando a protagonista chegou a este ponto do documento, pensou que talvez o regnador de categoria não fosse mesmo permeável. E apercebeu-se de que tinha acabado de assumir uma tarefa impossível, uma vez que nenhum destes métodos era realmente eficaz. Mas depois, quando começou a ler mais, reparou que, nos locais onde havia a entrada mais recente, as páginas estavam rasgadas e pensou que, aparentemente, não havia mais informação neste livro. Depois, apercebeu-se de que devia ter pedido informações a outra pessoa sobre o regedor de Rankin. Por isso, virou-se sorridente para os criados que passavam e disse que gostaria de lhes perguntar alguma coisa, mas ficou chocada ao ouvir que estavam a discutir a candidata que tinha sido nomeada para ser a consorte do príncipe herdeiro. O rapaz, por sua vez, ficou surpreso ao ouvir que a candidata tinha sido nomeada para ser a consorte do príncipe herdeiro e que discutiam o facto de os olhos da rapariga não serem humanos e que achavam isso nojento, não compreendendo de onde poderia ter vindo tal rapariga. Mas o rapaz ficou surpreendido ao ouvir que, apesar de achar os olhos dela invulgares, não os achava nojentos. Ao que a empregada apenas informou calmamente que o invulgar já era mau e que, por isso, Rivera deveria ser colocada numa jaula e vigiar a rapariga do lado de fora. E a empregada não percebia quem é que deixava a protagonista ir para onde quisesse. Depois disso, falaram sobre o facto de ser realmente espantoso que Rivera tenha sido aceite no seu lar adotivo com um defeito destes.
e perceberam finalmente por que é que Rivera nunca tinha aparecido em reuniões aristocráticas até então. Porque se dizia que esta rapariga tinha nascido de um homem e de um monstro, e que tinha enfeitiçado o próprio príncipe herdeiro com um poder invulgar. Mas no momento seguinte, quando repararam na personagem principal, a criada sorriu alegremente, como se não tivesse dito nada sobre ela antes, e perguntou à patroa se precisava de ajuda. Mas a rapariga só se virou calmamente para dizer que estava tudo bem, mas que estava um pouco preocupada com uma coisa. Depois, olhando para a cara assustada da criada, disse que, segundo a rapariga, ela tinha um poder invulgar. Mas receava que, depois das suas histórias, o seu poder pudesse ficar acidentalmente fora de controlo. Depois, virou-se decididamente para trás e começou a sair calmamente, enquanto os criados excitados não sabiam literalmente como se justificar. Enquanto caminhava pelos corredores, Rivera pensava que muitas pessoas se tinham enganado a seu respeito, e dava sempre tanto às pessoas como recebia delas. E esse tornou-se o seu princípio de vida, para que pudesse de alguma forma sobreviver num mundo de falsos nobres. Mas, no final, ela não aguentou e pensou, infeliz, que se tivesse realmente algum poder, não se sentiria tão ofendida, porque então todos estariam a tremer de medo dela e incapazes de a olhar nos olhos. Mas nessa altura, enquanto estava indignada, não se apercebeu que tinha batido num homem e que o seu livro tinha caído. Por isso, sem jeito, pediu desculpa por não ter olhado para a estrada. Mas quando olhei para cima, vi em quem é que ela tinha batido. Perguntei-me se seria o mesmo jovem impenetrável que não derramou uma lágrima mesmo depois dos pimentos. Mas assim que o próprio Hank Regnator viu o rosto da protagonista, declarou calmamente que agora via um rosto que não exprimia nem uma gota de cortesia, e depois declarou que estava constantemente interessado em onde é que a rapariga está desaparecida desde amanhã, e aparentemente ela lia esses livros. Começou então a abrir as páginas com o pé para ver do que se tratava o livro. Mas a rapariga, entusiasmada, pega no seu livro e pergunta qual é a razão do desagrado do regedor do Hank. Ela só queria saber um pouco sobre o homem com quem ia passar a vida. Depois, com um sorriso embaraçoso, diz que de qualquer modo, ninguém lhe pode dizer nada sobre o príncipe herdeiro e implora mentalmente que este homem não lhe pergunte nada e se vá embora. Nesse momento, só de má vontade se afastou do protagonista para informar que a senhora que tinha agora à sua frente era uma senhora da família ducal. Mas ela estava a agir como uma espécie de ratazana. E a rapariga, insanamente descontente, só pensava no facto de o jovem ter literalmente escrito na cara que não se importava com o que Rivera estava a fazer. Mas, mesmo assim, o tipo estava a aborrecê-la imenso. Por isso, devia pelo menos agradecer-lhe por não se meter nos seus assuntos. Mas, no momento seguinte, o príncipe herdeiro perguntou-lhe de repente por que razão a protagonista andava sozinha. Mas ela apenas o informou calmamente que se sentia confortável a andar sozinha pelo castelo e que, por isso, ele não podia ser incomodado. Mas o regedor de classificação apenas olhou para a cara dela com um sorriso e repetiu a sua última frase. Depois, aproximou-se da protagonista e disse-lhe que, aparentemente, a situação era um pouco diferente. E mesmo que ela não se sentisse confortável, toda a gente neste lugar a ignorava e ela simplesmente não tinha ninguém de quem se aproximar. E embora a protagonista não quisesse, mas admitiu mentalmente que o tipo tinha toda a razão. Mas disse que o regedor de classificação estava enganado e que ela tinha sido bem tratada. E depois disse desajeitadamente que nem sequer suspeitava que Sua Alteza se preocupasse tanto com ela. Mas, nesta altura, o regedor de posto deu meia volta e abandonou a protagonista, perguntando se a rapariga esperava mesmo que, com o seu comportamento, fosse capaz de magoar um membro da família imperial. Mas a rapariga, loucamente descontente, olhou para o rapaz e pensou que, aparentemente, o regedor Rank tinha vindo aqui apenas para a repreender, e depois afirmou mentalmente que não estava de todo sozinha. Tinha pessoas que estavam prontas para a ajudar. Mas, depois de olhar para o jovem, apercebeu-se de que não podia deixar o tipo ir embora. Por isso, deteve-o agarrando na bainha das suas roupas e perguntou-lhe se o Hank Regnator gostaria de ir dar um passeio com ela. Mas ao ver a surpresa na cara dele, explicou-lhe o mais calmamente possível que mais cedo ou mais tarde teríamos de passar algum tempo juntos e que lidar com ela a toda hora seria um grande problema.
E foi por isso que Rivera disse que havia uma peça de teatro na capital que ela queria ver. E perguntou ao príncipe se ele gostava da ideia. Mas ele só disse com má vontade que Rivera parecia ainda não se ter apercebido da sua situação. Mas ela não pareceu ficar magoada com as palavras do rapaz e disse com um sorriso que, por muito insuportável que o príncipe fosse, se olhássemos para o fundo da sua alma, ele devia ter um lado bom. Mas o próprio regedor de classificação ficou loucamente desagradado com as palavras dela e só se perguntava por que razão teria ele concordado com uma coisa destas. Mas a protagonista disse com um sorriso que, nesse caso, não o teria deixado ir como príncipe herdeiro. Mas, para seu espanto, o jovem agarrou e desprendeu facilmente a mão dela das suas roupas, ao que a protagonista, descontente, informou que era contra as regras usar força física. A protagonista, insatisfeita, informou que era contra as regras usar força física e gritou ao príncipe que a peça ia ter lugar depois de amanhã e que tinham de a ir e ver. Depois, olhou com entusiasmo para o rapaz e perguntou-se se o príncipe teria ouvido o que ela lhe queria dizer. E apercebeu-se de que não ia certamente sentar-se e esperar obedientemente, como ele queria que ela fizesse. E, agarrando o livro mais perto de si, reparou que a folha que tinha sido arrancada das notas falava da fraqueza do príncipe. E assim, apercebeu-se de que, se esforçasse o suficiente, poderia descobrir os recantos mais profundos da alma de um jovem e fazê-lo derramar as suas lágrimas. Finalmente, no dia em que a peça ia ter lugar, o jovem abriu os olhos, cansado, depois de uma sesta. Apercebeu-se de que estava demasiado claro lá fora e estava decidido a descansar. Por isso, deu meia volta e foi diretamente para a sua cama. Mas, no momento seguinte, ouve-se o som de passos e a voz preocupada do assistente do regedor do ranque, que tenta deter a protagonista e informá-la de que não pode ir agora ter com o príncipe herdeiro. E pediu à rapariga para se acalmar e vir quando o príncipe acordasse. Mas a protagonista, resoluta, continua a entrar no seu quarto e pergunta se a assistente acha que ela não está calma agora. E diz que ficaria calma se o príncipe fugisse assim que abrisse os olhos. E assim, aproximando-se da cama com um sorriso, olha para o jovem deitado e pergunta-se se ele não terá esquecido a sua promessa. Mas o próprio príncipe olhava com infelicidade para a sua assistente, que gesticulava para mostrar que estava realmente a tentar impedir o protagonista, mas ela era inflexível. E então o protagonista olhou para o rosto insanamente desagradado de Rank Regnator e pediu-lhe que não olhasse para ela com um olhar tão zangado. Depois, inclinou-se para ele e disse-lhe que era inútil inventar desculpas, porque ela já tinha comprado 2 bilhetes. Mas, nesse momento, Ranka Regnatora, que levantou a cadeira com um ar de desagrado, perguntou-se se o protagonista não teria vergonha de se apresentar perante ele daquela maneira. Mas ela limitou-se a perguntar calmamente qual era o problema, uma vez que não estavam interessados um no outro, após o que ele brincou com o Rank Regnator e perguntou se ele achava alguma coisa estranha. Depois, levantando-se do seu lugar para se ir embora, Rivera disse que o regedor de grau devia estar a aguardar este espetáculo com grande expectativa, pois era uma peça muito famosa em todo o império. E acrescentou com um sorriso que esta peça era tão interessante que podia fazer rir até um príncipe ou fazê-lo derramar uma lágrima de tristeza. Por fim, quando já estavam na carruagem, o jovem descontente perguntou quem iria atuar na peça. Rivera informou-o calmamente de que se tratava da primeira prima-dona do império, mas o rapaz apenas comentou com má vontade que tinha ouvido o nome da rapariga pela primeira vez e não percebia por que é que Rivera estava loucamente surpreendida. Então, ela disse que a diva tinha uma atuação muito natural, uma bela voz e uma aparência cheia de beleza e saúde. E mesmo que uma pessoa nunca tivesse visto um espetáculo com a sua participação, depois da primeira visualização, ninguém conseguia parar e queria sempre ir outra vez ao seu espetáculo, e para os aristocratas conseguir bilhetes para um espetáculo com esta rapariga era como receber uma estrela do céu. Por isso, foi uma grande honra para a personagem principal poder ir ver esta rapariga. E também estava loucamente feliz pelo facto de a personagem principal ter a mesma cor de cabelo que a diva. Mas, descontente, Rank Regnator disse que não estava absolutamente interessado, e depois, o protagonista, com um sorriso, disse que, inicialmente, todas as pessoas diziam o mesmo. Mas a protagonista levantou-se bruscamente do seu lugar e, infeliz, perguntou a Rank Regnator por que é que ele falava assim dela. Porque, para um jovem,
a atuação desta rapariga também seria insanamente interessante. Mas só de má vontade perguntou à protagonista por que razão tinha reagido tão bruscamente, e disse que isso revelava claramente o seu grande desejo de ver a peça. Mas o protagonista descontente, que não podia negar o facto, limitou-se a perguntar a opinião do regedor do Hank, e disse que o príncipe herdeiro devia ter alguma coisa que o apaixonasse, ou pelo menos que lhe agradasse. Mas o rapaz ficou em silêncio durante algum tempo, refletindo sobre a pergunta dela, e depois perguntou a Rivera, infeliz, por que é que ela estava a fazer uma pergunta tão estranha, pois não achava necessário fazê-la nesta conversa. Mas a protagonista limitou-se a observar, entusiasmada, que o regedor do Hank respondeu exatamente como ela supunha, e afirmou que o príncipe estava loucamente aborrecido com a vida, ao que o jovem descontente observou que Rivera tinha claramente um talento para emocionar as outras pessoas. Mas depois, ao som da carruagem apressada, a rapariga perguntou-se: por que razão o príncipe achava que não valia a pena? Afinal, iriam viver juntos no futuro, e isso significava que tinham de se conhecer para se entenderem. E, ao sair da carruagem, acrescentou que a forma mais fácil de conseguir essa compreensão é gostar das mesmas coisas. Especialmente quando se fala de coisas favoritas, é natural que se comece a mostrar simpatia pela pessoa com quem se está a falar. E assim, com um sorriso, Rivera acrescentou que queria que o regedor do Hank aproveitasse esta oportunidade para encontrar algo de que gostasse, afinal tinha vindo com um tempo tão bom para ver um bom espetáculo. Mas o príncipe apenas olhou calmamente para Rivera, refletindo que essa era a principal razão pela qual tinha dito que esta conversa não era necessária. Por fim, pouco tempo depois, uma rapariga começou a aproximar-se do protagonista e do príncipe, que, entusiasmada, perguntou se estes jovens iam mesmo ao espetáculo. Mas nesta altura da conversa, entrou um jovem, o diretor do teatro, que olhou infeliz para a rapariga e se perguntou como é que ela se atrevia a falar de forma tão arbitrária com o príncipe herdeiro e a sua noiva, mas foi acalmado pela protagonista. Depois, a protagonista ajoelhou-se em frente à rapariga e perguntou-lhe o que tinha acontecido, e esta, entusiasmada, disse que só queria perguntar uma coisa. E o príncipe apenas observou esta imagem com uma atenção silenciosa e aguardou novos desenvolvimentos. E depois, a criança confessou que também tinha adorado a atuação desta rapariga, porque ela estava realmente muito bem quando cantou com confiança no evento de caridade na praça. Depois disso, admitiu que os bilhetes para o espetáculo eram muito caros para ela e que, por isso, ficaria muito feliz se pudesse voltar a vê-los. Depois, entregou as flores ao protagonista e disse que se tinha percebido que não podia ir a um espetáculo daqueles, por isso pediu a Rivera que lhe desse as flores e perguntou-lhe se podia satisfazer o seu pedido. Então, o homem que calmamente se dirigiu à rapariga disse que compreendia a sua preocupação, mas tentou explicar com a maior calma possível que os jovens não tinham tanto tempo livre para satisfazer o seu pedido. No entanto, nesse momento, para surpresa do diretor, a protagonista concordou facilmente em ajudá-la e disse que lhe daria o ramo. Depois, perguntou se havia alguma palavra especial que a rapariga gostaria de transmitir, e ela ficou loucamente envergonhada ao dizer que, se fosse mesmo possível, gostaria de o dar à prima-dona, que queria tanto ser como aquela rapariga e tornar-se uma cantora cujo nome passaria de boca em boca. Mas depois, o homem olhou calmamente para Rivera e disse que os seus queridos convidados tinham uma alma muito grande se quisessem honrar o pedido da criança com tanta alegria. Mas o príncipe apenas olhou calmamente para a personagem principal e afirmou que a sua alma era simplesmente larga sem cerimônias. Depois, afirmou que aparentemente aquela rapariga não era do seu império Lacrion. Mas a protagonista apenas olhou calmamente para o regedor de categoria e ficou surpreendida por ele ter reparado numa coisa tão pequena. Depois disse que ele tinha razão. Afinal de contas, esta cantora também era uma estrangeira. E outro dos feitos desta rapariga foi mudar a percepção que a aristocracia tinha dos estrangeiros no império. Afinal, essa era provavelmente também uma das razões pelas quais esta criança gostava tanto desta cantora. Mas, sem responder à pergunta dela, o regedor de categoria apenas perguntou a que distância ficavam os seus lugares. Afinal de contas, ele estava a começar a ficar cansado. Mas, nesse momento, os jovens que se aproximavam estavam a ser observados de perto por um jovem que os olhava de soslaio e perguntava se haveria algum problema.
Depois, dirigiu-se à rapariga que lhe sussurrou algo ao ouvido e lhe disse que devia tratar do assunto com calma. Depois de examinar o príncipe herdeiro, o rapaz disse que se houvesse algum obstáculo, esse obstáculo tornar-se-ia a sua dor de cabeça. No final, quando entraram no salão, a protagonista olhou para ele com admiração e, literalmente, não conseguia acreditar que aquele lugar era tão bonito. Por isso, disse ao regedor Rank que era a primeira vez que via tanta gente a assistir ao espetáculo e que lhe parecia que só havia amantes naquele lugar. Mas o próprio rapaz olhou calmamente para a rapariga e disse que ela era tão feliz como uma criança. E até a sua maneira de pensar era exatamente a mesma. E por isso, Rivera era demasiado simples para uma nobre. Mas a personagem mais importante, que não consigo adivinhar os seus pensamentos, relatou que agora queria ir rapidamente entregar as flores, mas pediu ao regedor de categoria que não saísse daqui. Depois de ter dito com entusiasmo que estava preocupada com a possibilidade de o regedor de patentes fugir porque estava farto de tudo. Mais descontente, o jovem perguntava-se se a protagonista já não conseguia guardar os seus pensamentos para si própria. A rapariga refletiu que o Rank Regnator não lhe inspirava qualquer confiança, uma vez que não tinha feito qualquer esforço para o conquistar. Mas depois surgiu-lhe uma ideia na cabeça, e começou a desatar o seu arco. Depois, aproximou-se do jovem e começou a atar-lhe um laço à volta do braço, e disse-lhe que, agora que ele estava atado, ela podia acalmar-se. Então, com um sorriso, Rank Regnador anunciou que ela se ia embora e pediu que, até ela voltar, Rank Regnador não desatasse o laço. Mas ele olhou para Rivera em choque e perguntou-se se ela seria assim tão estúpida ao ponto de pensar que algo como aquilo o poderia prender. Mas nessa altura, a rapariga já tinha ido ao camarim da cantora de ópera e batia à porta, pensando que ela estava loucamente nervosa. Afinal, era o primeiro encontro deles. Mas depois, começou a perguntar-se que tipo de pessoa era a diva fora do palco. Ela podia ser qualquer coisa. Por exemplo, calorosa e gentil. Também podia ser fria e arrogante. Mas Rivera não parecia importar-se com a sua verdadeira personalidade, e por isso pensou na melhor forma de cumprimentar a rapariga para lhe causar uma boa impressão. Mas no final, mesmo passado algum tempo, não houve resposta, e a protagonista, sentada à porta do camarim, pensou que a prima-dona não estava no quarto e preocupou-se com o tempo que teria de esperar pela rapariga. Depois disso, apercebi-me que esse comportamento parecia bastante estranho, porque o espetáculo estava prestes a começar e era estranho que a atriz estivesse deslocada. Mas depois lembrou-se que, no outro dia, quando pediu indicações, lhe tinham dito que o seu camarim era mesmo aqui. E então, Rivera perguntou-se se teria acontecido alguma coisa, ou se a rapariga já tinha ido para o preço. Mas, tendo subido ao seu lugar, a heroína principal apercebeu-se de que não podia ficar parada à espera. Afinal de contas, ela era o tipo de pessoa que primeiro age e depois pensa. E assim, dirigiu-se para os corredores, pensando que devia ter dado uma vista de olhos primeiro, e se não encontrasse a rapariga, voltaria mais tarde para a procurar. Mas depois, pergunta-se por que é que os corredores estão tão escuros, e pensa que talvez o espetáculo já tenha começado. Mas depois reparou no assistente, que olhava com receio, seguindo para algum lado e parecia ter medo de alguma coisa. Então, Rivera seguiu silenciosamente a assistente e quis perguntar onde estava a prima-dona. Mas ninguém lhe respondeu, e a protagonista pensou que talvez não a tivessem ouvido. E assim seguia em frente. E tentou novamente perguntar se o homem podia dispensar um momento do seu tempo. Mas depois assustou-se ao reparar numa fotografia em que a diva era agarrada para ser raptada, e as pessoas, freneticamente excitadas, percebiam que tinham sido deixadas expostas. Começaram então a aproximar-se da protagonista para a agarrar, mas a rapariga, apenas assustada, não percebia o que estavam a fazer e não entendia por que é que era a atriz que era atingida. Mas, decidida, virou-se e pegou no vestido e começou a fugir, percebendo que não era a altura de pensar nisso e que precisava de fugir para pedir ajuda. Assim, fugiu e começou imediatamente a chamar alguém para informar que estava a ser perseguida por pessoas suspeitas. Mas, no momento seguinte, chocou com um homem e pensou que, finalmente, poderia ter encontrado alguém que a pudesse ajudar. E assim gritou que era preciso ajuda, porque uns desconhecidos estavam a tentar raptar a diva. Mas ela olhou em volta e percebeu que estava um homem à sua frente, que não parecia estar a assistir a tal espetáculo. Depois, calmamente,
informou-a de que os aristocratas deviam ter ficado de fora e sentados em silêncio no teatro. Depois, Rivera agarrou na cara da rapariga e disse-lhe que ela só estava a piorar as coisas. E então, Rivera apercebeu-se de que tinha uma espécie de pano impregnado de comprimidos para dormir aplicado na boca. Por isso, a sua mente começou a ficar lentamente enevoada. Mas ela sabia que não devia desmaiar, porque senão não haveria ninguém para os ajudar, mas acabou por cair. E, mais ou menos ao mesmo tempo, o príncipe, loucamente descontente, olhava à volta do palco e perguntava a todos por que é que Rivera estava atrasada, uma vez que ela o tinha convidado para o evento. E não percebia o que a rapariga poderia estar a fazer neste momento. Mas depois viu os aristocratas loucamente agitados, que conversavam entre si sobre o facto de o espetáculo não ter começado e a cortina não ter subido. E ao ouvir isto, Rank Regnator ficou imediatamente desconfiado, apercebendo-se de que era muito estranho, e teve uma sensação de desconforto. Mas depois de olhar para a sua fita, apercebeu-se que Rivera lhe tinha pedido para não a desatar até ele voltar, mas ele sabia que não podia fazer isso. Por isso, quando fez esta cassete, percebeu que as pessoas, onde quer que estejam, o irritam imenso. Por isso, foi à procura do Rivera. E foi aí que acabou por ter um confronto com um diretor agitado que não conseguia acreditar que a sua diva tinha desaparecido. Mas as outras atrizes informaram que já tinham revistado todo o teatro e todas as salas, mas a rapariga não estava em lado nenhum. E os homens excitados perguntaram como é que isso era possível, porque se tratava de um espetáculo muito importante ao qual chegavam aristocratas, até da família imperial. Depois, afirmou que a rapariga estava sempre a dizer que não queria envolver-se com aristocratas, mas ele nem sequer suspeitava que ela pudesse ter fugido e estava muito descontente com isso. Mas, nesse momento, Rank Regnator veio por trás e perguntou se a atriz tinha desaparecido, e depois, quando o homem se virou excitado, perguntou ao príncipe herdeiro o que estava ele a fazer aqui. E as raparigas excitadas não percebiam. Será que a pessoa que estava à frente dele era assim tão importante? Mas Rank Regnator não pareceu prestar atenção a isso e informou calmamente que estava aqui por acaso porque outra rapariga que tinha vindo com ele tinha desaparecido. E então o diretor, loucamente aterrorizado, não podia literalmente acreditar que, juntamente com a sua atriz, também tinha desaparecido a futura princesa herdeira. Mas, nesse momento, um empregado entusiasmado veio a correr informar que havia um estranho ramo de flores no corredor, do lado da porta das traseiras. Mas o príncipe apercebeu-se imediatamente a quem pertencia o ramo e já adivinhou o que poderia ter acontecido. Depois disso, perguntei-me se Rivera andava sempre sem guarda e acabava por se meter em tantos sarilhos, o que não era de admirar. Então, ele foi ter com o diretor e disse que não queria fazer parte do que se estava a passar. Mas, agora, este desaparecimento estava diretamente relacionado com a mais alta aristocracia, e por isso, ele era obrigado a envolver-se, e a partir de agora, o diretor tinha de seguir as suas instruções sem questionar. Depois, o regedor de posto lançou um olhar sério ao homem e ordenou-lhe que bloqueasse a saída do teatro e que trouxesse também a lista de visitantes, porque agora o príncipe ia tratar do assunto pessoalmente. No final, o regedor de classificação trouxe os documentos, mas o príncipe observou calmamente as pessoas agitadas que não compreendiam de todo a razão pela qual não queriam ser libertadas. Depois, o diretor do teatro, loucamente excitado, perguntou se o príncipe estava realmente disposto a assumir a responsabilidade de tal decisão, mas ele perguntou calmamente que o diretor tinha finalmente acalmado todos os presentes. Depois, começou a olhar para os papéis e pensou que tinha verificado a lista de todos os presentes, mas todos permaneceram nos seus lugares, e muitos afirmam que não viram ninguém que tenha saído. Depois disso, ocorreu-me que a atriz poderia ter fugido, mas não sabia para onde Rivera tinha desaparecido. Mas, nesse momento, um aristocrata aproximou-se deles e disse que estava a acontecer um caos, porque os nobres, sempre atarefados, dispensavam algum do seu precioso tempo para vir a este sítio, e receberam uma recepção tão fria. Por isso, perguntou se não era uma violação de todas as regras, e depois, com um sorriso, disse que se um ator do nível de primadona viesse explicar a situação, talvez se pudesse corrigir a situação. Então perguntou ao diretor se achava que estava certo, e o louco concordou assustado. Mas o regedor de categoria apenas olhou para este homem infeliz,
e depois começou a pensar na razão pela qual este aristocrata estava a fazer isto. Mas, nesse momento, o conde gritou que agora queria ver a prima-dona, e juntamente com ele, todos os outros aristocratas começaram também a exigi-lo. E o diretor, louco e assustado, não percebia literalmente o que devia fazer agora. Foi então que um outro empregado do teatro explicou que o homem era o seu cliente habitual, bem como uma fonte de rendimento, e que era também um patrocinador da sua diva, que também os ajudava na expansão do edifício. E ao ouvir tal coisa, o regedor do Hank captou imediatamente a ideia e perguntou-lhe o que queria dizer quando falava da expansão do edifício. Mas o empregado explicou calmamente que não tinham comprado recentemente o edifício vizinho e que se estavam a preparar para as obras, para ampliar a sala do teatro. E então, o jovem entusiasmado perguntou se havia alguma forma de entrar naquele edifício sem sair. Foi então que recebeu a resposta de que havia uma passagem que levava àquele sítio. Nesse momento, o príncipe foi abordado pelo encenador que disse que, se passasse mais algum tempo, a situação ficaria fora de controlo, pelo que o público precisava de uma explicação. E então, o homem pegou em adereços do teatro e disse que, nesse caso, o diretor poderia dizer a todos os aristocratas que a sua atriz tinha desaparecido, mas exigiu que o homem não divulgasse o facto de a atriz também ter desaparecido juntamente com uma nobre. Depois, olhou atentamente para o diretor e exigiu que o seguissem em silêncio, enquanto se dirigiam para o edifício seguinte. E o trabalhador pensou no facto de que a espada que Rank Regnator brandia era uma espada falsa, pelo que era improvável que ele lutasse com alguém com ela. Mas o tipo estava preocupado com outra coisa, nomeadamente o facto de o edifício vizinho servir como um bom local para se esconder ou se ocultar. E por isso, o patrocinador que ocupava este edifício era muito suspeito, especialmente o homem que patrocinava a famosa atriz. E numa altura destas, ele insiste em que ela apareça e exige uma explicação. Por isso, achou que era muito suspeito. Precisava de ver com os seus próprios olhos o que se passava. Nessa altura, a personagem principal foi atirada ao chão e bateu com muita força nas costas. Depois disso, o homem pisou o pé no cabelo dela e perguntou ao esse outro se era assim tão difícil raptar uma só mulher. Mas o seu colega, entusiasmado, disse que não faziam ideia de que alguém andava à procura da atriz, pois esperava que a esta hora a rapariga já tivesse ido para o corredor e não percebia o que deviam fazer. Mas o rapaz explicou calmamente que não podiam desistir a meio do jogo sem receber o prêmio. Por isso, depois de olhar para a personagem principal, disse que iriam prosseguir de acordo com o seu plano e que os outros ficariam com a atriz. Entretanto, este homem queria tratar da nobreza. E finalmente, quando se foram embora e os homens viraram as costas durante muito tempo, o protagonista começou a ficar excitado e a arrastar-se um pouco mais para longe. Mas o homem disse calmamente que Rivera nem sequer devia tentar, porque os seus esforços não a levariam a lado nenhum. Depois disso, começa a aproximar-se, mas a rapariga agita-se e ordena ao rapaz que não se aproxime do poste de amarração. Mas ele diz calmamente que seria melhor que nunca se encontrassem. Depois, pegou na sua faca afiada e, aproximando-se do protagonista, disse que a faca era realmente uma arma muito interessante. A sua lâmina era afiada como um raio, e esta faca ajudava a silenciar até os mais turbulentos. Mas o protagonista, insanamente descontente, apenas se perguntava o que é que o homem iria fazer agora à atriz. E o homem só perguntou com má vontade se a protagonista era freira, se ainda estava preocupada com outros em situação semelhante, e disse que a atriz ia morrer em breve, porque um conde não conseguia arranjar um estrangeiro desprezível e ele continuava a perseguir esta rapariga e a propor-lhe casamento, mas era sempre rejeitado. E, finalmente, decidiu deixar a rapariga sair do palco. E em breve, esta atriz vai ser a personagem principal de uma história em que ia fugir com o dinheiro do teatro. Mas foi presa, e foi muito divertido. Porque se tal coisa acontecesse, seria o fim da carreira da melhor atriz. E mesmo que essa rapariga dissesse a verdade, ninguém acreditaria, porque aos olhos dos nobres, ela era apenas uma estranha e uma mendiga que se fazia passar por uma rapariga simpática. Mas Rivera, loucamente descontente, perguntou com fúria nos olhos como é que este tipo podia fazer uma coisa destas. Mas ele, calmamente, disse que, apesar de ser mau, era um ser humano, porque ele só queria dinheiro, e estava disposto a fazer qualquer coisa.
Depois perguntou por que é que a protagonista não devia cuidar de si própria primeiro, porque ela agia como uma espécie de santa, o que o irritava muito. E diz que inicialmente não vai fazer nada, mas que não se pode deixar que o conde saiba que foram descobertos. Mas, nesse momento, a protagonista olhava para o vaso que tinha à sua frente, perguntando-se se funcionaria. Mas, depois de fazer um esforço determinado, apercebeu-se de que era melhor tentar na mesma do que não fazer nada. E o plano acabou por resultar, e o vaso caiu mesmo na cabeça do rapaz, atingindo-o com muita força. A protagonista, aproveitando a situação, levantou-se e pediu desculpa ao homem, dizendo que não ia alinhar com os criminosos. E depois começou a fugir, porque tinha de chegar à porta. Mas, quando se apercebeu, um tipo agarrou-a pelos cabelos e disse-lhe que ninguém salvaria uma pessoa como Rivera, pelo que ela devia desistir. Mas, no momento seguinte, ouviram com entusiasmo uma voz que chamava a atriz. E o homem agitado não sabia o que fazer agora, nem como esconder-se. Mas, no momento seguinte, a protagonista ouviu a voz de Hank Regnator e ficou loucamente feliz por o homem estar à sua procura. Mas, no último momento, a sua boca estava fechada, pelo que só conseguiu emitir um som baixo, que não passou despercebido ao jovem. Mas, no momento seguinte, um homem tapou a boca da protagonista e começou imediatamente a conduzi-la para o abrigo. Mas, na sala, o príncipe entrou e, olhando cuidadosamente em volta, começou a procurar onde a protagonista se escondia. Nesse momento, um homem encostou uma faca à garganta do protagonista e pensou no facto de que, se houvesse alguma coisa, teria de lidar com essa rapariga. Mas o príncipe aproximou-se do armário e pensou no facto de que havia de facto algo de suspeito neste quarto. Mas, nesse momento, a atriz foi tirada das suas reflexões pelos gritos da atriz, que gritava a contragosto que não tinha feito nada de mal. Por isso, não era justo. E apontando o dedo aos homens que a tinham raptado, afirmava que eles tinham tentado raptá-la e acusá-la de tudo. Mas o homem, enlouquecidamente descontente, só queria saber por que é que a atriz os tinha abraçado. Afinal, só agora tinham descoberto que a rapariga pretendia fugir. Mas ela, infeliz, continuava a gritar que eles eram mesmo uns sacanas e perguntava-se quanto dinheiro tinham recebido por terem ido vender a sua artista. Mas depois, a rapariga disse que as suas mentiras não faziam sentido, pois não tinham roubado só a ela, mas também tinham feito alguma coisa à nobre que tinha as flores. E nesse mesmo momento, o jovem reparou na fita que pertencia a Rivera. E, aproximando-se da fita, pergunta imediatamente ao homem agitado o que é que ele queria dizer quando afirmava não saber o que tinha acontecido àquela aristocrata. E perguntou a quem pertencia, nesse caso, a fita de cabelo que estava no chão. Mas o homem agitado que segurava o protagonista apercebeu-se imediatamente de que podiam ser descobertos. Por isso, virando-se para o protagonista, disse-lhe que, se os encontrassem, ele seria definitivamente morto ou preso. Mas isso não significava que a rapariga pudesse sobreviver. Por isso, ameaçou-a de que, se ela fizesse um som sequer, ele matá-la-ia de certeza. E a protagonista só pensava no facto de que o seu corpo estava agora dominado pelo terror, mas que, mesmo assim, não ia obedecer às regras destas pessoas. Por isso, apelando mentalmente ao príncipe, implorou-lhe literalmente que sentisse que ela estava nesta sala. Mas, nesta altura, os homens continuavam a negar o seu envolvimento no desaparecimento de Rivera e diziam que tinham sido os primeiros a saber do desaparecimento de uma nobre. Mas a atriz, loucamente descontente, gritou-lhes e disse que eles estavam a mentir, e os trabalhadores que assistiam a este lado aperceberam-se de que agora os dois lados não passavam de palavras ocas e não tinham forma de descobrir a verdade. Então, todos se voltaram para sua Alteza o príncipe para lhe perguntar o que pensava, pois parecia que a rapariga que ele procurava não estava nesta sala. E depois de pensar um pouco, o jovem informou-o calmamente de que, nesse caso, não havia nada a fazer. E o protagonista, loucamente assustado, não podia literalmente acreditar que o regenerador de nível se fosse embora tão facilmente sem sequer se certificar de que ela não estava aqui. Depois disso, fiquei chocada ao perceber que, apesar de o regedor ranqueado ter encontrado a cassete, não queria fazer uma busca minuciosa. Mas depois, comecei a pensar que talvez isto fosse tudo um plano dele e que o regedor ranqueado só queria deixar estas pessoas desprevenidas, uma vez que se tinha apercebido de que estavam no armário. No final, um pouco mais tarde,
a protagonista ficou sozinha e pensou que podia finalmente ter uma pequena pausa de tanta gente, e pensou que tanta atenção era realmente um fardo para ela. E, estendendo a mão, chamou imediatamente Aqua. E então, o espírito aquático começou a sair. Mas nesse momento, a protagonista agarrou violentamente o espírito e sugeriu imediatamente que ela e a Aqua fugissem daqui. Mas o espírito aquático só se agitava e perguntava por que razão tinham de partir tão repentinamente. Mas Ossíria explicou calmamente que, por muito que tentassem, ela ainda não se conseguia habituar às pessoas que estavam aqui. E ao ouvir uma coisa dessas, Aqua perguntou-se se seria porque toda a gente era simpática e amável para ela. Mas a protagonista apenas desviou desajeitadamente o olhar e disse que não se importava com a forma como se comportavam para com ela. Ela não se importava nada com isso, mas pensava no facto de estar a começar a sentir-se desconfortável por estar a fingir ser uma criança à frente destas pessoas, e a enganá-las, apesar de serem muito simpáticas. Mas, depois de se ter forçado a acalmar, disse a Aqua que o importante era que tinha outras coisas para fazer agora, porque tinha de se afastar deste sítio e tirar toda a água que restava do império. E disse a Aqua que tinham um objetivo, porque primeiro tinham de drenar os rios e lagos que Aqua tinha mantido intocados durante todo este tempo, para bem da vida da protagonista. E depois ela tinha de percorrer a aldeia perto do império e revelar-lhes a sua verdadeira identidade. E na altura marcada fazer chover. E depois os rumores começariam a espalhar-se. E todo o império saberia da sua existência. E depois o império ficaria encurralado. Olhou para o espírito da água com seriedade e sugeriu que levassem o plano a cabo o mais depressa possível. Mas Aqua informou calmamente a rapariga de que havia muitos guardas lá fora. E se ela saísse, seria apanhada. E então, olhando pela janela e convencida pelas palavras de Aqua, a protagonista pergunta-se se não há nada que possam fazer. Mas o espírito informou calmamente que, com a ajuda do poder divino, ela podia andar sobre a água. Ao que Ossíria comentou calmamente que seria demasiado visível, e que não achava que tal coisa fosse muito útil para escapar. E então Aqua disse que, nesse caso, a água poderia fazer qualquer coisa. Por exemplo, se a protagonista saltasse para a água, poderia ir para outro sítio onde também houvesse água. Mas ela pensou no facto de que não havia essa quantidade de água nesta sala e, por isso, era necessária outra forma. E então, voando animadamente, disse que, nesse caso, podiam fazer asas de água para a personagem principal. Mas ela estava entusiasmada por olhar para o espírito da água e perguntava-se se tal coisa poderia ser realmente feita de água. Mas Aqua tocou-lhe calmamente na mão e disse que não havia nenhum objeto que Aqua não pudesse fazer a partir da água, e acrescentou que a maior parte das coisas que Aqua podia fazer também podiam ser feitas pela sua senhora. E para criar asas, a protagonista só tinha de imaginar que os seus braços tinham saído das suas costas e começado a bater. E, depois de pensar nisso, a protagonista não ficou contente por perceber que não conseguia imaginar tal coisa. Mas Aqua ignorou o choque, perguntou se a protagonista estava pronta para descolar, porque podia ter voado em segurança pela janela. Depois, acrescentou que a rapariga tinha passado a maior parte da sua vida num sótão escuro. E por isso, estava na altura de ser livre como ela queria. E então, a protagonista abriu a janela e pensou que Aqua tinha toda a razão. E disse que, embora ainda não soubesse exatamente o que devia fazer, estava realmente disposta a tentar fazer algo assim, só para ser livre. E depois disse-lhe que não se importava se eram asas, ou qualquer outra coisa, mas estava pronta para saltar daquela janela, e então disse a Aqua que estava mesmo a contar com a sua ajuda. Depois, pisando o parapeito da janela, informou o espírito da água de que estava pronta e pediu-lhe que Aqua lhe fizesse asas. Mas o espírito só se preocupa em dizer à rapariga que não será um problema para ela saber se a protagonista vai voltar a este lugar mais tarde. Afinal, se ela voar para muito longe, será difícil voltar para cá. Mas nesse momento, a rapariga entusiasmada olhou para Aqua e perguntou-se por que é que ela estava a dizer uma coisa dessas. Ela só queria voar para o mais longe possível deste sítio e nunca mais voltar. Depois perguntou ao espírito se tinha esquecido de quanto tempo e dor a rapariga tinha suportado tudo isto só para este momento. Saltou do parapeito da janela e pediu a Aqua que a seguisse. Mas o espírito, loucamente excitado, apenas se aproximou da protagonista e pediu-lhe que parasse um pouco,
porque estava a agir demasiado depressa. Mas quando damos por nós, ela conjurou asas da água no último momento. E então a rapariga, loucamente encantada, olhando em volta, não podia literalmente acreditar que estava realmente a voar no meio do céu e das nuvens, e pensou no facto de que, nesse caso, poderia voar em segurança para qualquer parte do mundo. Mas, no momento seguinte, as suas asas começaram a dissipar-se gradualmente e a transformar-se em água comum. E o espírito da água, loucamente excitado, olhando para tudo isto, voou atrás da personagem principal e não percebeu o que fazer. Neste momento, a rapariga que se aproximava rapidamente do chão pensou no que poderia ter acontecido. Apercebeu-se de que provavelmente morreria da mesma forma, mas quando abriu os olhos, reparou que estava deitada numa espécie de colchão de água. Mas, assim que acordou, a água dissipou-se imediatamente e apareceu Aqua, que se aproximou da protagonista com lágrimas nos olhos e perguntou-lhe se ela estava bem. Mas ela informou calmamente que, apesar de ter pensado que ia morrer, agora estava tudo bem. Mas o espírito da água, loucamente emocionado, olhou em volta da rapariga, perguntou se ela tinha a certeza de que não se tinha magoado em lado nenhum. Mas a protagonista informou calmamente que estava tudo bem e que se sentia o melhor possível. E Aqua continuava a culpar-se loucamente pelo que tinha acontecido. E informou que não sabia como tinha acontecido, mas que o seu poder tinha enfraquecido subitamente. Mas olhando para o seu rosto perturbado, Ossíria tentou de todas as formas convencer Aqua a não se preocupar tanto, porque a protagonista não achava que a culpa fosse dela, e percebeu que tudo se devia à sua impaciência. Mas no momento seguinte, Aqua aproxima-se da protagonista e abraça-a imediatamente, ficando muito comovida por a rapariga não estar zangada com ela. Mas, no momento seguinte, ouviu-se um ruído, de pessoas que procuravam a princesa com entusiasmo, e tanto Aqua como a protagonista viraram-se imediatamente ao ouvir a voz. E a insanamente entusiasmada Ossíria pediu imediatamente ao espírito que se escondesse, pensando que parecia que estava prestes a meter-se em grandes sarilhos. Afinal, ela era demasiado barulhenta, mas ela não conseguia pensar numa desculpa para o seu lado. Mas, no momento seguinte, foi abordada por uma Maria freneticamente excitada, que olhou em volta da rapariga, perguntando-lhe se estava bem e se tinha magoado em algum lado. E a protagonista não se apercebeu de que ninguém se tinha zangado com ela neste momento. E, ao mesmo tempo, examinando cuidadosamente o corpo da protagonista, Maria diz com entusiasmo que está loucamente contente por a rapariga não estar ferida. Mas a protagonista, apenas em choque, olhando para Maria, não compreende por que é que esta rapariga está a chorar e o que está a acontecer em geral, porque não esperava ver tal empatia. Mas, no momento seguinte, aproxima-se um jovem que, com um olhar de tristeza enlouquecedora, olha para a protagonista e pergunta a Maria se está tudo bem. Mas Maria diz com entusiasmo que, aparentemente, Ossíria caiu na relva. E então o protagonista, olhando com entusiasmo para Fedélios, não conseguia perceber o que ele ia fazer a seguir. Mas o homem apenas explicou calmamente que, embora estivesse loucamente contente por a rapariga não se ter magoado, estava realmente muito preocupado. Mas o protagonista apenas olhou para ele, infeliz, e pensou que isso era muito óbvio. Afinal de contas, ela era um presente do próprio rei. Por isso, seu corpo era muito valioso, e era impossível que houvesse quaisquer marcas no seu corpo. Mas, no momento seguinte, o cavaleiro virou-se calmamente para o mordomo e pediu-lhe que, por precaução, contactasse o curandeiro e lhe pedisse que passasse por cá amanhã. E depois, olhando para a rapariga, o mordomo, loucamente agitado, disse que também iria chamar o arquiteto e que talvez ele pudesse fazer alguma coisa, como um dispositivo com encaixes para que não se pudesse cair da janela. E o cavaleiro comentou calmamente que essa parecia ser a melhor solução, para evitar uma coisa destas. Mas, nesse momento, Ossíria olhava para todos com atenção e não percebia por que é que os olhares de todas as pessoas do bairro pareciam tão preocupados. Afinal de contas, Aqua sempre esteve com Ossíria, e Ossíria considerava o espírito da água como a sua única família. Por isso, a excitação de Aqua era óbvia. Mas todas aquelas pessoas não tinham qualquer relação com ela, especialmente Maria, que parecia estar muito preocupada. Por isso, a protagonista não conseguia perceber como é que em apenas alguns dias começava a tratar uma pessoa tão bem. E pensou que Maria tinha provavelmente algum objetivo oculto.
Não sabia por que razão, mas tinha a forte sensação de que não devia estar naquele lugar, e era como se estivesse no fio da navalha.